Olá, galera! Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui era um Kinder Ovo, desses grandes, sabe? Tchau. O que o desemprego não faz com a pessoa. Tudo bem. Tô aceitando doações de Kinder Ovo, tá, gente? Do grande, tá? Do pequenininho não tá com nada. Mas eu aceito vários pequenininhos, então, né? Como diz, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então vamos lá. Medição do tempo. Esse é o terceiro texto da série, textos que vão cair na avaliação trimestral dos primeiros anos, lá do Paulista, certo? Se você é da aldeia, não, é outra coisa. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre o que vai cair na aldeia. No Belval também, a minha matéria mesmo, que eu fiz a prova aqui. Lá no Munir não, caem esses três textos, já expliquei lá no primeiro vídeo. Vai lá ver, tudo bem. Então, medição do tempo. Eu tô tão sonolento que eu li medicação do tempo. Mas é medição do tempo, ó, tá vendo? Antes do relógio, os antigos olhavam o sol e a lua. Professor, é tudo a mesma coisa esses textos? É, parece. Mas não é, tá? São diferentes. Então vamos lá. Da redação, tá. Vamos lá. Quem é o responsável? Não, ele não sabe ler, é burro demais, viu? Pelo amor de Deus. Quem é responsável e organizado, ou seja, não é eu, né? Deve ter uma agenda com os compromissos separados por meses, semanas e dias. Eu até tento, né? Boto lá no celular, anoto, mas às vezes eu esqueço de olhar, aí eu esqueço do negócio porque eu não olhei, né? Enfim. O mundo contemporâneo é implacável. Contemporâneo significa que é o mundo de agora, certo? Não há tempo a perder, já que o tempo é dinheiro. Time is money. Muito bem. Essa frase bem norte-americana. Tempo é dinheiro, né? Não perca tempo, invista. Você tem que ser altamente eficaz. Tem que ter os 7 passos do homem altamente eficaz. Aí não deu certo 7 passos, você pega o 8º passo, né? Você tem que ser eficaz. Não perca tempo. E se tornar a Betina. Hã? E se tornar a Betina. A Betina, isso. Muito bem. E aí com 22 anos você vai ter 1 milhão na sua conta e porque você se esforçou muito. Então vamos lá. Eu não estou me esforçando muito ultimamente, digamos, porque você viu a situação do ovo aí, né? Então é a vida. Agenda é um conceito moderno, né? Ou seja, foi inventado agora. Mas a ideia de fragmentar o tempo para organizar as tarefas do dia surgiu muito antigamente. Fragmentar. A sacada está aqui nessa palavrinha, hein? Fragmentar. Você sabe o que é fragmentar? Fragmentação. A sacada está na fragmentação. Quer fragmentar? Ó, você tá vendo isso aqui? Professor, por que você quer ganhar ovo se você tem outro ovo? Não, eu falei que eu quero um Kinder Ovo, tá? Porque esse aqui é ovo normal, tá vendo? Eu quero Kinder Ovo. Fragmentar é fazer isso aqui, ó. É quebrar aqui, ó, tá vendo? Ó, cortar em pedacinhos, ó. Isso é fragmentar. Eu estou fragmentando o osso. O ovo, ó. Certo? Eu fragmentei. Quando eu mastigo, eu fragmento mais. Entendeu? Muito bem. Então, continuando. A fragmentação do tempo já era coisa que a galera fazia antigamente. Desde a pré-história, o homem já observava alguns padrões na natureza. Por exemplo, os períodos de claridade e escuridão, dia e noite. Dá para perceber, né, que clareia e escurece, mas tudo bem. As fases da lua, que originaram os meses, e a repetição de alterações climáticas, as estações. Então, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor. Pois não tem jeito, é imortal. Tá bom. Usava esses ciclos em atividades agrícolas para planejar o plantio. Se você não sabe o que é uma atividade agrícola, assista domingo de manhã o Globo Rural. Não à toa,
os primeiros registros de medição de tempo foram localizados na fértil região do Nilo, do rio Nilo, na África. Lá onde Moisés foi abandonado, lá, lembra do Moisés? Você lembra do Moisés, assistente? Sim. Muito bem. Moisés foi abandonado lá no rio, né? Mas mentira, não botaram ele dentro do rio exatamente, né? Botaram ele na beiradinha lá, no sucos do rio, tem uns buraquinhos assim. E aí deixaram ele lá. Aí a filha do faraó, né, foi lá e falou, olha, um bebê, que bonitinho. E aí criou Moisés, né? Muito bem. Leia lá no Êxodo. Ali, arqueólogos, ali onde? No Nilo, tá? No rio Nilo, onde Moisés foi encontrado. Arqueólogos encontraram um dos primeiros candelários. 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 Calendários. Que burro, mano, não sabe ler. Calendários, cadê? Perdi agora, sei onde eu tô. Acharam os calendários, não precisa pausar não, a vida é assim, velho. Programa ao vivo é assim. Arqueólogos encontraram os primeiros calendários. Como dizia minha professora na quarta série, calendários. Ela falava assim, você tem dificuldade para falar uma palavra? Divida ela em pedacinhos, ou seja, fragmente as palavras para facilitar a pronúncia. Paralelepípedo, ó. Paralelepípedo. Ou otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista, muito bem. Deu para entender, né? Aí, calendários que tem notícia. O egípcio, desenvolvido por volta de 3000 a.C. Além dos primeiros relógios de sol, entre 5000 a.C. e 3500 a.C., passou uma moto e atrapalhou o meu áudio. E de água, feito em cerca de 1400 a.C. Eu nunca vi um relógio de água. Você já viu um relógio de água, assistente? Sim. A assistente é chata, ela viu. Mano, não quero mais você como assistente. O desenvolvimento da ciência, eu falei assim porque eu já li 3 vezes li errado, então eu tô gravando de novo, tá, gente? O desenvolvimento da ciência, especialmente da astronomia, com os gregos e romanos, possibilitou cálculos e ajustes mais precisos na mensuração do tempo. Consegui. We are the champions, my friend. Muito bem. Na mensuração do tempo. Mensuração. Sabe o que é mensuração? Mensuração é medição. Se você não sabia, agora você já sabe. Eu tinha gravado essa parte lá na cozinha. No caso... Não, tá certo. É lá na cozinha. E não deu certo lá com o celular porque ficou com o áudio, tipo, a boca falando. E aí o áudio vem depois. Então eu estou gravando de novo. O calendário gregoriano que usamos hoje, instituído no século XVI, apenas adaptou as bases definidas pelo calendário juliano, de 46 a.C. Os relógios de sol, esse negócio do calendário gregoriano aqui, juliano, eu vou explicar mais na frente aqui, tá? Então vai seguindo o vídeo aí. Os relógios de sol, trazidos para a Grécia pelo contato com os babilônios são povos lá próximos do Egito, Israel e tal, também sofreram sensível aperfeiçoamento. E a roda dentada, inventada por Arquímedes em 287 a.C., foi imprescindível para que se desenvolvessem os relógios mecânicos séculos mais tarde. A roda dentada nada mais é do que aquelas engrenagens, né, que tem no relógio atualmente. E foi imprescindível. O que é imprescindível? Uma coisa imprescindível é uma coisa que, tipo, se não tiver ela, não tem. Uma coisa que sem ela não tem. Né? O exemplo foi maravilhoso. Né? Mas bem, é uma coisa que, se tirar, não funciona. Certo? Por exemplo, energia elétrica. Se eu não tiver energia elétrica, eu não consigo gravar o vídeo. Então é imprescindível a energia elétrica. Se não tiver sangue circulando no seu corpo, você morre. Então sangue é imprescindível para a manutenção da sua vida. Entendeu? Agora, quem foi Arquímedes? Eu não falei, né? Arquímedes, ó, foi um matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo e grande matemático. Já falei matemático, mas ok. Se dedicou especialmente à geometria. O cara é bom, né? Então, quer saber mais sobre Arquímedes? Procure aí no YouTube.
deve ter alguém falando sobre o Arquímedes, certo? Roda dentada nada mais é do que aquelas engrenagens, tá? Que tem no relógio atualmente. Tem várias coisas que usam engrenagens, né? Mas o relógio tem engrenagens. A roda dentada foi inventada por Arquímedes, certo? Ou seja, a engrenagem. O relógio mecânico apareceu na Europa no século XVIII. É engraçado esse falar apareceu, né? Parece que, tipo, não tinha o que fazer, apareceu, né? Apareceu, não. Não teve alguém que estudou e inventou, né? Não, apareceu o relógio. Do nada. Milagrosamente. Não. O relógio mecânico foi inventado por alguém na Europa no século XVIII. Mas era muito impreciso, ou seja, não marcava direito o tempo. Na Idade Média, as badaladas dos sinos das igrejas tornaram-se marcos na indicação da passagem do tempo, ajudando a orientar a comunidade. Então, os sinos lá que toca na torre da igreja surgiu a ideia, né, na Idade Média, para o pessoal em volta saber que horas eram, né, se estava na hora de jantar, na hora de almoçar, na hora de trabalhar, etc. Então, os sinos orientavam a comunidade. Tornaram-se marcos, é tipo uma referência, entendeu? Tornou uma referência. O sino até hoje, aqui em Osasco, por exemplo, tem o sino na catedral, então quando bate o sino a pessoa sabe que horas são. A descoberta da oscilação pendular, né? Eu não tenho como fazer, eu vou fazer uma oscilação pendular aqui, ó. Uma oscilação pendular, ó. Dá dando pra ver? Não, né? Aqui, ó. Enfim, gente, vocês entenderam. Aqui, achei. Vou fazer isso aqui, ó. Oscilação pendular. Isso é uma oscilação pendular. O pêndulo fazia, né, regular lá a roda dentada. Então, a descoberta da oscilação pendular no século XVI foi essencial para o desenvolvimento de relógios cada vez melhores. A divisão do dia em partes iguais, com 12 horas de dia e 12 horas de noite, foi uma convenção provavelmente formulada no fato de que o número 12 sempre foi importante e recorrente, ou seja, sempre aparecia, para os povos antigos, como as 12 tribos de Israel, né, os 12 filhos de Jacó, lembra do Egito? Então, os 12 signos do zodíaco, os cavaleiros do zodíaco, né, entre outros. O sistema numérico dos povos primitivos também era duodecimal, ou seja, tinha duas casas, né, números, enfim, duodecimais. Por exemplo, isso aqui é um número decimal só, né, 7. Precisa de mais nossa, falta de coordenação motora, oh, Jesus, mano. Falta mais para ser duodecimal. Coordenação, ótima. Mais uma casa aqui para ser duodecimal. Ótimo, né? Por exemplo, são 18 horas e 14 minutos. 18 é um número duodecimal. 2 números, certo? Acredita-se que o fascínio em torno do 12 teria uma razão mística, fundamentada na Cabala. Seria o produto do número divino 3, produto no caso resultado, né? Do número divino 3, que 3 é representado como a perfeição, e o número terreno 4, que é o autor que está dizendo, né? No caso 3 vezes 4, 12. Mas isso aqui é uma especulação, né? Uma teoria, um pensamento do autor aqui. Cabala é uma crença que os judeus tinham, tem ainda, né, no hebraico, nas letras em hebraico, que somando as letras lá, atribuindo números às letras, você consegue ver melhor a realidade, entender melhor os textos e tal. Tem como saber o futuro, etc. Então, se quer saber mais sobre Cabala, procure no Google. Mas basicamente é isso, dar números para as letras e contar. Tem gente que faz isso hoje ainda. O seu nome tem tantas letras e tem tanto valor e aí não sei o que, blá blá blá, né? Enfim, a Cabala é um pouco mais séria do que isso, mas procure lá que você vai saber. Procure saber, né? Então, esse é o texto, ok? Aí agora vai ter uma parte que eu vou voltar para a cozinha e vai explicar esse negócio do calendário gregoriano e o juliano, certo? Então, muito bem, aguarde aí, né? Continua, firme, tenha fé, você consegue. Tá chato, mas... O que é calendário juliano e calendário gregoriano? Muito bem, olha aqui, ó, tem um texto bem bonito aqui que eu escrevi para facilitar, porque eu não vou lembrar de falar de cabeça. Então, ó, basicamente, resumindo toda a história. Antes de 46 a.C., o calendário usado era o do imperador romano Numa Pompílio, em 715 a 672 a.C.
Então esse Numa Pompílio aí é quem inventou o calendário romano, certo? Tinha o calendário egípcio. O que você tem que entender? Não existia um calendário único que nem nós temos hoje, né? Hoje nós temos o calendário com 31 dias. Ainda dia 31, meia-noite, o que o povo fala? Happy New Year. Isso. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Aí antes não tinha isso, tá, gente? Cada povo tinha o seu calendário. Aí os romanos, né, que como eles conquistaram vários territórios, foram empurrando o seu calendário para os outros povos também. O calendário datava do ano 1 a partir da fundação de Roma, certo? Então fundaram Roma, começaram a contar. O mundo não existia antes de Roma, certo? Roma é que deu origem ao mundo. Então, a partir de Roma, do fundamento lá da fundação de Roma, aí começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, tal. Mas esse calendário era muito confuso, o do Numa Pompílio. E errava a contagem do movimento do Sol, gerando problemas nas plantações, nas transações comerciais, etc. Assim, o imperador Juliano, aí isso já em 46 a.C., foi o imperador romano, Juliano, certo? Resolveu revisar o calendário. Ele acordou um belo dia e falou: não estou gostando desse calendário, vou fazer outro calendário. E aí ele mandou refazer o calendário. E aí ele estipulou 365 dias, certo? Não sei se você já percebeu, mas esse ano que dura 365 dias poderia durar, sei lá, 400 dias, poderia durar 1000 dias. Porque quando termina o dia 31 de dezembro, começa um novo dia, não é? Então, podia ser 32 de dezembro, 33 de dezembro, podia ter um mês só e eterno. Tipo, né? Dia 365, 366, 1220, 1200, ok? E, né? Poderia ser assim. Mas não é. Por quê? Porque o Juliano botou 365 dias. Só que aí os cristãos, né, você sabe a história do cristianismo, né? Que os cristãos começaram a se espalhar pela Grécia, Inglaterra, não sei o que, tal, principalmente com Paulo, o apóstolo, né? Lê lá os Atos dos Apóstolos que você vai ver. E aí, o que aconteceu? O cristianismo começou a se espalhar por todo o Império Romano. E aí já não tinha mais sentido ficar contando o ano a partir da fundação de Roma, porque o marco histórico agora era Cristo, certo? Muito bem, então o cristianismo se expandiu, né, por toda a Judéia, Galileia, Roma, né, toda a região da Ásia Menor, Europa, e aí ficou grande, né, uma grande quantidade de pessoas se convertiam ao cristianismo. No ano de 1286 da fundação de Roma, um monge chamado Dionísio resolveu propor uma revisão no calendário. Lembra lá, o Juliano já tinha feito uma revisão antes, certo? Então, só que o Juliano era imperador romano, ele estava contando a partir do Império Romano mesmo, a partir da fundação de Roma. E esse era o calendário usado por todos na época. Então, no ano 1286, depois da fundação de Roma, o monge Dionísio resolveu propor para o Papa da época uma reforma no calendário para usar o nascimento de Cristo como o ano 1, não mais a fundação de Roma. Por que o Papa? Porque nessa época, em 1286, da fundação de Roma, o Império Romano já tinha caído, já não tinha mais o Império assim como era antigamente, antes, né, da queda. E aí quem mandava em tudo era o Papa, né, que era o chefe dos cristãos, digamos assim. E aí o Papa aceitou tal, e aí fomos, eu estava lá, né, enfim. E aí foram fazer o cálculo. Como que nós vamos fazer o cálculo, Dionísio? Vamos pensar um pouco. E aí Dionísio pegou um texto bíblico. Então o texto bíblico é Lucas 3, 1 e 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, esse texto, né, foi usado como embasamento histórico pelo Dionísio para poder fazer a contagem. E aí, usando essa base bíblica, né, esse texto bíblico, que tem alguns fatos históricos nele, foram verificar quando foi o 15º ano do reinado de Tibério César. Em que ano exatamente? Que ano que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia?
que ano que Herodes foi tetrarca da Galileia. E aí foram pesquisando e tal, e chegaram à conclusão de que Jesus teria nascido no ano 753 da fundação de Roma. Muito bem, então grava essa data, 753 da fundação de Roma. Quando o monge Dionísio propôs a revisão, eles estavam no ano de 1286, certo? 1286, da fundação de Roma. Então vamos fazer as contas. Quando foi que Jesus, quanto tempo tinha passado então do nascimento de Jesus até o monge Dionísio, né? Até a época que eles estavam fazendo a revisão do calendário. Então eles fizeram a conta. Então depois de fazer 1286 menos 753, chegaram à conclusão de que estavam 533 anos depois de Cristo. E aí surgiu a ideia de colocar antes e depois de Cristo. O ano de 753 da fundação de Roma virou ano 1 antes de Cristo. E o ano que seria 754 da fundação de Roma virou o ano 1 depois de Cristo. Não tem ano 0. É 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. E aí o monge falou, não, nós estamos então no século V depois de Cristo. E aí ficou esse calendário para nós. Esse calendário foi revisado no século XVI pelo Papa Gregório XIII, 13º, que instituiu o que chamou-se calendário gregoriano, que é quando ele colocou as festas cristãs, né, que nós temos hoje. Temos a Páscoa. Então, quando ele fala no texto que o calendário gregoriano que usamos hoje foi instituído no século XVI, apenas adaptou as bases definidas pelo Juliano, então é tudo isso aí que eu contei, né? O imperador Juliano revisou o calendário do Numa Pompílio e o Papa Gregório XIII revisou o calendário do Juliano. Só que aí colocando as datas comemorativas cristãs, certo? Mas aí tem no meio do caminho aí o Dionísio, que falou, não, vamos mudar, né? Vamos começar a contar a partir do nascimento de Cristo. Aí contei já a história para você aí no vídeo, certo? Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que o calendário gregoriano é o que nós usamos hoje, o calendário do Papa Gregório XIII. Só que esse calendário não foi aceito assim, né? O Papa inventou e pronto, né? Não. Isso aí demorou séculos e séculos. Ele só foi ser realmente aceito no século XIX, no início do século XX, na verdade. O calendário foi adotado mundialmente, que é o que nós temos hoje. 31 dias, as festas cristãs, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e tal. Então, é isso que ele está querendo dizer. Não sei se deu para entender, mas espero que tenha dado. Olá, galera! Eu tinha gravado um vídeo antes desse, igual esse, mas ficou muito triste. Aí eu mandei outro agora. Então não se esqueça de curtir o canal, não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de botar o sininho, não se esqueça de que Jesus ama você.